Era uma noite comum em São Paulo. Um prédio residencial, uma família aparentemente normal e uma criança de apenas 5 anos que jamais voltaria para casa. O que aconteceu naquela noite mudaria para sempre a forma como o Brasil enxergava crimes contra crianças. Este é o caso de Isabela Nardoni. No dia 29 de março de 2008, a pequena Isabela, de apenas 5 anos, foi encontrada gravemente ferida após cair do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O local era o edifício London, um condomínio de classe média, silencioso, onde nada parecia fora do comum. Mas por trás das paredes daquele apartamento, um crime brutal havia acabado de acontecer. Isabela era descrita por todos como uma criança alegre, carinhosa e muito próxima da família. Morava com a mãe, mas visitava o pai regularmente nos fins de semana. Naquela noite, ela havia passado o dia com o pai, a madrasta e os 2 irmãos mais novos. Nada indicava que aquela visita terminaria em tragédia. Pouco antes da meia-noite, o corpo de bombeiros foi acionado. A informação inicial era confusa. Uma criança havia caído da janela. Ao chegarem, os socorristas encontraram Isabela inconsciente, com múltiplos ferimentos. Apesar de todos os esforços, ela não resistiu. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, o Brasil inteiro queria entender o que havia acontecido. Como uma criança caiu de um 6º andar? Foi um acidente? Um descuido? Ou algo muito pior? Desde o início, a versão apresentada pelo pai e pela madrasta levantou dúvidas. Eles afirmaram que Isabela havia sido deixada sozinha no apartamento enquanto o pai descia para buscar os outros filhos no carro. Segundo eles, ao retornar encontraram a tela da janela rasgada e a criança caída. Mas algo não fechava. Peritos encontraram marcas de sangue dentro do apartamento. Havia sinais de luta. A tela da janela não estava simplesmente rompida. Havia indícios claros de que fora cortada com um objeto cortante. E o mais perturbador, Isabela apresentava sinais de agressão antes da queda. A partir daquele momento, o caso deixava de ser tratado como um acidente doméstico e passava a ser investigado como homicídio. Enquanto a comoção tomava conta do país, uma pergunta ecoava em todos os lares brasileiros: quem faria isso com uma criança? Para entender o que aconteceu com Isabela naquela noite, os investigadores precisaram reconstruir cada minuto do que ocorreu dentro do apartamento. E foi justamente nessa reconstrução que as primeiras contradições começaram a surgir. Segundo a versão apresentada pelo pai, a família havia retornado de um passeio. Isabela estaria dormindo no banco traseiro do carro. Ao chegar ao prédio, ele teria subido com a menina no colo até o apartamento, deixado-a no quarto e, em seguida, descido novamente para buscar os outros 2 filhos menores que estavam no carro com a madrasta. Ainda de acordo com esse relato, o pai afirmou que deixou Isabela sozinha por alguns minutos. Quando voltou, encontrou o apartamento em silêncio, a janela do quarto aberta, a tela rasgada e a criança caída do lado de fora. Mas essa narrativa não resistiu às primeiras análises técnicas. Os peritos constataram que Isabela não caiu dormindo. Havia marcas claras de agressão em seu corpo, incluindo sinais de esganadura e traumatismo craniano. Isso indicava que ela já estava inconsciente ou muito debilitada antes de ser jogada pela janela. Dentro do apartamento, manchas de sangue foram encontradas no chão e na cama do quarto. A quantidade de sangue não era compatível com uma simples queda. Aquilo apontava para uma agressão anterior ocorrida dentro do imóvel. Outro detalhe crucial chamou a atenção. A tela da janela não estava rasgada de forma acidental. O corte era limpo, feito com algum objeto afiado. Isso descartava completamente a hipótese de que Isabela tivesse forçado a tela sozinha. Enquanto isso, o comportamento do casal passou a ser observado com atenção. Testemunhas relataram que, após a queda, não houve o desespero esperado de pais diante de uma tragédia. O pai não desceu imediatamente para socorrer a filha. A madrasta permaneceu no apartamento por alguns minutos antes de descer. Esses detalhes, aparentemente pequenos, começaram a pesar muito na investigação. Além disso, o horário informado pelo casal não batia com registros de chamadas, depoimentos de vizinhos
e o tempo necessário para realizar cada ação descrita por eles. A linha do tempo apresentava lacunas difíceis de explicar. A polícia também analisou o histórico familiar. Descobriu-se que havia conflitos anteriores envolvendo a convivência de Isabela com a madrasta. Pessoas próximas relataram episódios de tensão, ciúmes e discussões relacionadas à presença da criança na rotina da casa. Nada disso, isoladamente, seria suficiente para uma acusação. Mas, somado às provas técnicas, o cenário se tornava cada vez mais claro e mais perturbador. Poucos dias depois, a investigação chegou a uma conclusão preliminar chocante. Isabela não havia caído. Ela havia sido agredida e jogada da janela. E naquele momento, 2 pessoas passaram, oficialmente, da condição de testemunhas para suspeitos. Com o avanço da investigação, a polícia passou a se apoiar em um dos pilares mais importantes do caso, a perícia técnica. E foi justamente a ciência que desmontou, peça por peça, a versão apresentada pelo pai e pela madrasta. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que Isabela apresentava múltiplas lesões incompatíveis com uma simples queda. Havia fraturas no crânio, sinais de asfixia e marcas no pescoço que indicavam esganadura. Segundo os peritos, essas lesões só poderiam ter sido causadas antes da queda, quando a criança ainda estava dentro do apartamento. Outro ponto decisivo foi a análise do sangramento. A quantidade de sangue encontrada no quarto e no colchão mostrava que Isabela sofreu uma agressão intensa no local. Se ela tivesse caído diretamente da janela, como alegado, não haveria tempo nem condição física para aquele volume de sangue se espalhar no ambiente interno. A perícia também analisou a dinâmica da queda. Especialistas concluíram que Isabela não foi empurrada em um impulso repentino. Ela foi arremessada. A força necessária para lançar uma criança daquela forma indicava uma ação consciente, deliberada. Enquanto isso, a famosa tela da janela se tornava um símbolo do crime. Os peritos confirmaram que o corte havia sido feito com uma faca ou objeto semelhante, de dentro para fora. Não havia qualquer sinal de que a tela tivesse sido forçada por uma criança. Aquela janela foi aberta propositalmente. Cada novo laudo reduzia ainda mais as possibilidades de defesa. O que antes era tratado como uma tragédia inexplicável se transformava oficialmente em um homicídio. A pressão da opinião pública crescia a cada dia. Em frente ao prédio, manifestantes se reuniam com cartazes, velas e pedidos de justiça. O país acompanhava quase em tempo real cada passo da investigação. Diante das provas, a polícia concluiu que o crime só poderia ter sido cometido por quem estava dentro do apartamento naquela noite. Não houve invasão. Não houve terceiros. Nenhuma fechadura foi arrombada. Nenhum vizinho ouviu sinais de luta vindos de fora. Tudo apontava para um crime cometido no ambiente familiar. Pouco tempo depois, veio a decisão que mudou o rumo do caso. O pai e a madrasta foram formalmente indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A partir desse momento, o foco da defesa passou a ser outro. Não mais provar que foi um acidente, mas tentar desacreditar a perícia. Alegaram erros técnicos, falhas nos laudos e até perseguição midiática. Mas havia algo que eles não conseguiam explicar. Se não foi um acidente e não houve invasão, quem mais poderia ter feito isso? O julgamento do caso Isabela Nardoni começou em março de 2010 e rapidamente se transformou em um dos mais acompanhados da história do país. Do lado de fora do fórum, multidões se reuniam diariamente. Pessoas choravam, rezavam, protestavam. O nome de Isabela ecoava como um pedido coletivo por justiça. Dentro do tribunal, o clima era pesado. A acusação apresentou de forma detalhada tudo aquilo que a perícia já havia apontado. Isabela foi agredida, asfixiada e jogada da janela. Não houve acidente, não houve descuido. Houve intenção. Promotores reconstruíram a noite do crime passo a passo, usando laudos técnicos, simulações e depoimentos de especialistas. Cada detalhe reforçava a mesma conclusão. A criança estava viva quando foi agredida e já inconsciente
quando foi lançada do 6º andar. A defesa tentou seguir outro caminho. Alegou falhas na investigação, erros na perícia e insistiu que não havia provas diretas, como imagens ou testemunhas oculares do momento exato do crime. Também tentou sustentar que o casal era alvo de um julgamento antecipado da mídia. Mas as contradições voltavam a aparecer. Durante os depoimentos, versões se desencontravam. Horários não batiam. Pequenos detalhes mudavam conforme as perguntas se aprofundavam. Para o júri, isso pesava. Um dos momentos mais marcantes do julgamento foi quando especialistas explicaram que as lesões no corpo de Isabela não poderiam ter sido causadas pela queda. Aquilo desmontava de vez a principal linha de defesa. Após dias intensos de debates, o júri se reuniu para decidir o destino do casal. O silêncio no tribunal era absoluto. O país aguardava. Quando o veredito foi anunciado, não houve surpresa. Ambos foram considerados culpados pelo homicídio de Isabela. A sentença foi dura. Penas longas, baseadas na gravidade do crime e na condição de a vítima ser uma criança indefesa. Do lado de fora, o público reagiu com lágrimas, aplausos e gritos de justiça. Para muitos, aquele momento não apagava a dor, mas representava um passo importante para que Isabela não fosse esquecida. Mas o caso não terminava ali. Após a condenação, recursos foram apresentados. Anos se passaram. Decisões judiciais foram revistas, penas foram ajustadas. E mais uma vez, o nome de Isabela voltaria às manchetes, reacendendo debates e emoções. Após o julgamento e a condenação, o caso Isabela Nardoni entrou em uma nova fase, a do tempo. Um tempo marcado por recursos judiciais, revisões de pena e decisões que, inevitavelmente, reacenderam a dor de uma tragédia que o Brasil jamais esqueceu. Com o passar dos anos, a justiça manteve a condenação. As tentativas de anulação do julgamento não prosperaram. A tese de acidente foi definitivamente descartada. Para o sistema judiciário, estava claro que Isabela foi vítima de um crime cometido dentro do ambiente familiar, sem chance de defesa. Mesmo assim, a progressão de pena passou a gerar revolta e debate público. A cada nova notícia sobre benefícios legais, regimes mais brandos ou autorizações judiciais, o nome de Isabela voltava aos noticiários. Para muitos brasileiros era impossível dissociar a aplicação fria da lei da brutalidade do crime. O caso também deixou marcas profundas na forma como o país passou a olhar para crimes contra crianças. Houve mudanças no debate sobre violência doméstica, guarda compartilhada e proteção infantil. Especialistas apontam que Isabela se tornou um símbolo, não apenas de uma tragédia, mas da necessidade de vigilância constante sobre os direitos das crianças. Ao mesmo tempo, a cobertura intensa da mídia levantou discussões importantes sobre exposição, julgamento público e limites da espetacularização. O caso mostrou como a opinião pública pode influenciar, pressionar e até antecipar conclusões, mas também como a perícia técnica é essencial para separar versões de fatos. Mais de uma década depois, o que permanece é a memória de uma criança que teve a vida interrompida de forma cruel. Isabela não teve chance de crescer, sonhar ou escolher seu próprio caminho. Tudo lhe foi tirado dentro de um lugar que deveria representar proteção. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Casos como esse nos lembram que o perigo nem sempre está do lado de fora. Às vezes, ele se esconde onde menos se espera. Por isso, falar sobre crimes reais não é apenas revisitar tragédias. É manter viva a memória das vítimas e reforçar a importância da justiça. Se você chegou até aqui, reflita. Quantas histórias como a de Isabela ainda permanecem sem resposta? Quantas crianças dependem da atenção dos adultos para estarem seguras? Que a história de Isabela não seja lembrada apenas como um crime famoso, mas como um alerta permanente. Se este conteúdo te fez refletir, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal Arquivos do Crime BR para mais casos reais analisados com respeito e responsabilidade. Compartilhe este vídeo para que a memória de Isabela nunca seja esquecida. Porque enquanto uma vítima é lembrada,
a injustiça não vence.